Devido ao fato da taxa básica de juros estar na sua mínima histórica, alguns setores podem ser beneficiados por esse movimento. E por causa disso, essas ações têm um potencial de valorização muito alto. Então, eu sei que você não vai ficar de fora dessa, então é por isso que eu decidi trazer aqui nesse vídeo qual que é esse setor que realmente é muito promissor e a empresa mais bem avaliada, uma empresa realmente que é a característica de todo esse setor que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Então, eu sugiro você não perder nenhum detalhe e assistir esse vídeo aqui até o final. Fala aí, investidor e investidora, eu sou o Gabriel e antes da gente começar esse vídeo, já deixa aqui seu like, se inscreva no canal, porque é assim que você me ajuda a crescer esse movimento e espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Bom, e antes de mais nada, é bom a gente realmente relembrar que até alguns anos atrás, mais especificamente 2016, a taxa Selic era muito mais alta, era 2 dígitos. Final de 2016, por exemplo, era 14% ao ano, muito discrepante da nossa taxa básica de juros hoje, que gira aí na casa dos 2%. Então, para a gente perceber como isso faz realmente diferença, imagina uma empresa que precisa fazer um financiamento de R$1 bilhão. De fato, por mais que esse seja um volume muito alto, mas a maioria das empresas negociadas na Bolsa de Valores tem dívidas, financiamentos nessa casa. Então, aqui pegamos um exemplo realmente prático e que é plausível. Então, para ilustrar realmente essa diferença no pagamento de juros, se uma empresa tem um financiamento de R$1 bilhão, agora com a taxa de juros na sua mínima histórica, ela economiza por ano na casa de R$120 milhões de juros. Agora você imagina isso ano após ano. Realmente uma diferença muito avassaladora. Então, por causa disso, devido à baixa na taxa de juros agora, as empresas são mais beneficiadas na hora de tomar os empréstimos. Isso porque elas vão ter que pagar menos juros para realmente fazer aquele financiamento. O fato é que, justamente por essa baixa taxa de juros, principalmente aquela de alocação de capital intensivo, são muito beneficiadas, porque são essas empresas que precisam realmente fazer um financiamento ou um empréstimo muito maior para dar suporte ao seu crescimento. Então, justamente pelo fato delas precisarem pegar mais dinheiro emprestado e agora a taxa de juros está muito menor, elas conseguem ter um suporte muito maior para o seu financiamento. Então elas conseguem investir mais em novos maquinários, em novos equipamentos, em novas plantas, obras, tudo isso que são realmente projetos que fazem parte do cotidiano dessas empresas. Então percebam que principalmente as empresas de capital intensivo são aquelas mais beneficiadas, porque elas conseguem financiar todo o seu desenvolvimento justamente a uma taxa mais baixa de juros. E isso até mesmo dá segurança para essas empresas. Ela não faz as obras pensando somente no presente ano. Todos os investimentos que essas empresas fazem realmente estão pensando no longo prazo. Então, quanto maior o prazo de juros baixos, mais essas empresas de capital intensivo tendem a serem beneficiadas. Logo, manter uma taxa de juros baixa dá realmente segurança, porque as empresas assim vão conseguir ter maior previsibilidade na hora de fazer os pagamentos. Bom, e aqui nós adiantamos o primeiro conceito que se refere àquelas empresas de alocação de capital intensivo. Mas o que são essas empresas? Então, basicamente, vamos fazer aqui um paralelo. Vamos comparar duas empresas que assim o exemplo vai se tornar muito mais claro. E aqui então, o primeiro exemplo, nós temos a Fleury. É uma companhia que tem várias clínicas de diagnóstico e faz exames laboratoriais. Então, de fato, não é uma empresa que exige um capital intensivo para ser alocado nela. Por outro lado, nós temos aqui a Petrobras, uma companhia que, para fazer sua produção, ela precisa construir plataformas, perfurar poços, fazer a compra de todos aqueles dutos subterrâneos e as demais instalações elétricas, de bombas. Então perceba que, de um lado, nós temos uma empresa que precisa de capital, mas nada intensivo. Ela consegue fazer bastante daquelas suas tarefas com capital humano. Por outro lado, nós temos uma empresa que, além do capital humano, precisa de muito capital investido, de máquinas, obras, equipamentos. Então perceba que tudo que a gente falar empresas de capital intensivo são essas que realmente demandam muito dinheiro, muitos recursos para financiar as suas obras. Temos aqui outros vários exemplos. Podemos citar aqui a Vale, a CSNA, a Uzi em Minas, todas as empresas que realmente mexem com essa parte de precisar de financiar suas obras para assim conseguir ganhar dinheiro. Mas aqui nós vamos além. O próximo setor abordado é o setor ferroviário. Porque além dele ser beneficiado também pela baixa taxa de juros, justamente porque demanda muito capital para construir as ferrovias, para pegar realmente os vagões, fazer toda a construção daquele maquinário, demanda muito recurso. Só que esse setor em especial, ele não é e não está sendo somente beneficiado pela baixa da Selic
outro fator que faz total diferença é justamente o avanço do agronegócio. E se a gente parar para pensar, hoje o agronegócio ele é responsável por quase 21% do nosso PIB. Além do mais, metade da nossa exportação vai para esse setor. E além do mais, como isso não é surpresa para ninguém, o agronegócio em si ainda tem muita tecnologia envolvida. Além do mais, tem a área agricultável de sobra. O Brasil é um grande país realmente para avançar no agronegócio. Então, analisando sobre a óptica do setor ferroviário, nós temos duas coisas que encaixam perfeitamente. Primeiro deles é que justamente o setor ferroviário tem a chance de aumentar a sua oferta. A partir do momento que consegue captar mais recursos a uma taxa barata e assim reinvestir na própria empresa, seja a partir de compra de novos maquinários, equipamentos, a empresa consegue aumentar a sua oferta. Por outro lado, nós temos um setor agronegócio muito desenvolvido aqui no país e com ainda uma disponibilidade de terras muito forte, o que faz tanto a oferta da próprio setor ferroviário aumentar, mas também a demanda pelos seus serviços, justamente pelo fato do agronegócio estar em franca expansão. Até porque o agronegócio em si é um dos maiores clientes do setor ferroviário, porque eles precisam de fazer esse escoamento e assim fazer a exportação dos seus grãos e das outras commodities. Então assim, a gente tem um setor que é capaz de conseguir gerar um fluxo de caixa maior, gerar mais lucro. Consequentemente, e a partir disso, a gente pode ter o potencial de valorização das suas ações significativamente. Até porque o setor ferroviário ele andou de lado durante muitas décadas. O Brasil sempre deu muito mais preferência ao próprio modal rodoviário, principalmente aí durante a era Vargas, Juscelino Kubitschek para frente. Mas agora, principalmente, a tendência vem mudando. Então, se a gente faz a comparação lá do final do século passado até os dias de hoje, os investimentos no setor ferroviário têm crescido na faixa de 10% ao ano. Realmente um investimento muito robusto. E principalmente o setor ferroviário ele é muito interessante a partir do momento que a gente analisa 4 principais fatores. Então o primeiro desses fatores é justamente não haver trânsito nas ferrovias. Então até mesmo por causa disso a logística é muito melhorada. Segundo lugar, nós temos aqui o fator segurança. Isso porque da mesma época, no final do século passado até os dias de hoje, a taxa de acidentes nesse modal caiu em 85%. Então hoje é realmente um tipo de transporte muito mais seguro, conforme as próprias legislações internacionais que fazem esse setor realmente ser muito seguro. Em terceiro ponto, nós temos o fator ambiental. Isso porque um vagão de 100 toneladas de grãos é equivalente a 4 caminhões nas estradas. Então perceba realmente o quanto isso abaixa a emissão de gases poluentes da nossa atmosfera. Em quarto lugar, também o outro fator primordial, que é justamente o fato do custo. Então o modal rodoviário ele é o mais caro de todos. Em contrapartida, nós temos aí o modal ferroviário, que tem um custo de transporte também 4 vezes menor. Então perceba que hoje, a cada ano que se passa, torna mais necessário realmente que os preços do nosso mercado consigam competir com os preços dos outros mercados. Então a partir do momento que hoje nós temos um preço do modal rodoviário muito caro, os nossos produtos, as nossas mercadorias perdem competitividade no cenário externo. Então perceba que realmente é importantíssimo para que cada vez mais a gente avance no modal ferroviário, principalmente por todos esses fatos citados, principalmente aí pelo fator custo, já que é uma operação muito mais barata. E várias dessas empresas aqui no Brasil têm um problema relacionado a frete. Então, a partir disso, o custo do frete nessas empresas seria muito menor, fazendo aí seus produtos terem um preço muito mais atrativo na hora da venda e na hora da exportação. E aqui, para tornar a nossa análise ainda mais profunda, trouxe o caso da Rumo, que hoje é a maior operadora logística ferroviária do Brasil em termos de extensão das suas linhas ferroviárias. E essa é uma empresa que não é pequena mais, ela já tem um valor de mercado na casa dos 37 bilhões de reais, o que a caracteriza como sendo uma mid-cap. E essa é uma empresa também que tem uma participação muito grande no setor aí de commodities brasileiras. Praticamente 26% de tudo aquilo que o Brasil exporta de grãos passa pelos trilhos da Rumo. Inclusive, esse setor de commodities é responsável por mais de 80% de tudo aquilo que a companhia recebe, sobrando o restante das suas operações para o setor industrial através de transportes de maquinários e outros equipamentos. Além do mais, a Rumo hoje tem suas malhas ferroviárias próximos aos grandes centros de plantio. Então isso também proporciona à companhia uma taxa de crescimento um pouco mais otimista, justamente porque por estar perto dos principais plantios, a Rumo tem a chance realmente de virar fornecedor do seu serviço para essas grandes fazendas, fazendo então assim o escoamento dos produtos até os principais portos. E o interessante dessa empresa é que mesmo não tendo uma participação relevante no exterior, parte da receita da empresa está atrelada à própria exportação, justamente porque o transporte desses grãos vai para outros países.
países. Então, indiretamente, a companhia também está protegida pelo fator dólar, pelo fator commodity, justamente porque todos aqueles grãos vão lá para outros países. Então, aqui também é um fator de segurança que a gente pode destacar para a Rumo. E não só, outro fator muito interessante aqui para essa companhia é o fato de que sua principal operação, que corresponde a praticamente 75% da sua receita, está protegida em regimes de concessão e garante a empresa para fazer a exploração daquelas malhas ferroviárias até pelo menos, em um desses projetos, até o ano de 2058 e outro projeto até 2079. Então, aí pelas próximas décadas, nós vemos a Rumo operando em regime de concessão, garantindo assim então uma previsibilidade muito alta para a companhia. Além do mais, é sempre bom a gente lembrar aqui que todos esses contratos são protegidos pela inflação. Então não importa para a companhia diretamente se aquela inflação está alta ou não, justamente pelo fato que daqueles contratos eles vão ser reajustados. Então assim, permite a empresa não perder valor dos seus investimentos. Então, isso permite a Rumo não perder o poder de investimento naqueles projetos. Então, para a gente resumir aqui tudo, é muito interessante a gente realmente ficar atento a esse setor justamente por esses dois principais pontos que citados. O fator da baixa taxa Selic e a expansão do agronegócio, que ainda tem muita tecnologia e muita área agricultável para fazer suas operações ampliarem cada vez mais. E principalmente aqui no caso da Rumo, nós também temos o fato da empresa hoje estar protegida em regime de concessão, que vai garantir uma previsibilidade muito boa das suas receitas. Então, se você gostou da análise desse setor, que realmente é muito promissor e pode ter uma boa valorização nas suas ações já a partir desse ano, ou então quer conhecer mais de outras empresas, outros setores, coloca aqui no comentário, porque assim pode virar tema do nosso próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção e eu espero você na próxima. Muito obrigado!